Amém. Então dá um aleluia bem forte. Aleluia. De novo. Aleluia. Sabe o que significa aleluia? Não? Que feio. Louvado seja Deus. Então vamos de novo. Aleluia. Aleluia. Mais forte. Aleluia. Diga amém. Amém. Maranata. Maranata. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, que alegria estar com vocês. Após um dia de atividades, começamos hoje 6 horas da manhã o nosso primeiro encontro aqui. Estamos na nossa 6ª reunião nesse domingo. Foram 6 reuniões abençoadas. As 5 que nós tivemos depois das 6, a das 6 é mais restrita para obreiros, mas as demais todas cheias. Glorioso, maravilhoso estar aqui. Pena que o domingo está terminado, né? Já dá uma vontadinha de passar rápido a semana. Eu acho que somos nós que estamos acelerando a volta do Senhor, porque você fica ansioso pelo domingo, né? E passa tão rápido a semana, que quando você vê, chega o domingo de novo e vai rapidão. Quando vê, passou o mês, passou o ano, estamos em quase dezembro de novo. Já estou deixando minha barba crescer para comemorarmos o Natal em alto estilo, com Papai Noel dentro da igreja, né? Vai ser uma bênção. Papai Noel, pastor, Papai Noel. Bênção de Deus. Mas fico muito contente de estar com vocês. Obrigado por me permitir ministrar a vocês esse domingão aqui. Nós temos hoje alguns visitantes. Os que nos visitam pela primeira vez, que vem na Renovar, coloque-se em pé, por favor, rapidão. Todos os visitantes, pela primeira vez. Isso, fiquem em pé. Todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso, muitas pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado. É uma alegria tê-los conosco. Quero também fazer uma saudação especial aqui à nossa congregação dos lares, aqueles que nos assistem pela internet, pela nossa transmissão. Temos hoje um grande grupo que estão aí ligadinhos conosco nos seus lares. Que Deus abençoe vocês, pessoas de todas as regiões do estado, de outros estados do Brasil também, e até de alguns países irmãos aí, vizinhos, nós temos alguém nos assistindo. Que Deus abençoe vocês e espero que essa transmissão seja um verdadeiro culto no vosso lar. Queridos, temos que orar hoje pelo nosso estado. Nosso estado está sendo abençoado em demasia por Deus, né, com chuva, e queremos que a bênção cesse, que pare um pouco a bênção, distribua para o Mato Grosso, que precisa também dessa bênção lá, né? Que os nossos irmãos que são plantadores, são cerealistas lá no Mato Grosso, estão sofrendo por falta de chuva. Vamos pedir a Deus que mande essa bênção para os nossos irmãos para lá, e nós estamos já abençoados aqui no momento, né? No momento que chega. Vamos pedir ao Senhor que cesse a bênção aqui e sopre um vento. Vento. Essa palavra é importante. Quem de vocês gosta de vento aí? Aqui não é vento, aqui é ar. Eu gosto. Gordo gosta de ar frio. Gosta de vento, irmão? Gosto ainda. Até quantos quilômetros por hora tu gosta? 5. 5. Você gosta de brisa, né? Você gosta de brisa. Quantos de vocês já sentiram um ventão forte assim? Já passaram estão viajando no autoestrada e de repente vem aquele temporal e o carro começa a fazer assim, ó. Quantos já pegaram isso na estrada? Qual é a sensação que dá? Boa? Ruim? Já aconteceu isso, irmã? Já, dá medo. Qual é a sensação? Um pouco de medo. Medo. Quando é muito forte, sim. Gente, eu gosto de vento. Quer ver eu sentar confortavelmente na minha sala, ligar a televisão e ver assim as imagens do temporal, virando tudo, arrancando telhado. Oh, que emoção que dá, né? Na tua sala. Na tua sala. Você gosta de vento, mocinha? Gosto. Eu também, toca aqui. Eu gosto. Isso aí, somos parceiros. Vento é legal, aquele calorão, né? Quando tá bem quente, vem aquela brisazinha. Tá lá na praia, já foi na praia? Já. Gosta de praia? Gosto. Gosta daquele ventinho, aquela brisa que vem da praia? Gosto um pouco. É isso aí. Que legal. Mas vejam bem, eu tenho algumas imagens de vento aí. Vamos lá. Ô, Gerindo, não deu ainda? Que bárbaro, mas vamos aguardar um pouquinho então. Mas o vento, vamos orar então, enquanto o pessoal da mídia seleciona algumas imagens ali. Vamos orar, fazer oração, inclina tua cabeça.
E vamos pedir que o Senhor envie um vento, pode ser um pouco forte, não tanto, tá? Mas que mande essas nuvens carregadas de chuva aqui lá para o Mato Grosso. E dá uma aliviada para o litoral, até porque eu quero visitar as igrejas lá semana que vem, e estou apavorado, não dá para passar. Vamos orar então que o Senhor mande esses ventos, essas nuvens carregadas de água lá para os nossos irmãos do Mato Grosso, que estão plantando soja lá e milho, e não tem água para eles. Vamos orar, incline sua cabeça, faça a oração. Ore, peça ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos pedindo aqui, em conjunto com os nossos irmãos, que o Senhor envie um vento forte, não tempestade, Senhor, vento forte, e carrega essas nuvens aqui, esse ciclone extratropical que está aqui sobre a região sul do Brasil, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desloca isso, Senhor, lá para o Mato Grosso, para o centro-oeste, para os nossos irmãos que precisam de chuva, para as suas plantações de soja, de milho, de algodão. Derrama água naquela região, Senhor, para que essa plantação possa germinar, e eles possam colher, possam ter produtividade nas suas lavouras, possam ter lucro nas suas plantações. Abençoa eles lá, Senhor, e dá uma folga para os nossos irmãos, especialmente do litoral, aqui na região oeste, que estão com as suas ruas e casas alagadas, para que eles possam também desfrutar da paz e da prosperidade que existe no Senhor. Assim nós pedimos a Deus, nós agradecemos, louvamos, bendizemos e cremos na Tua providência, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Vocês acreditam nisso? Vamos ver se vai acontecer então amanhã começar a chover lá em Sinop, tá? Aproveitando, quero mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Sorriso, que estão nos assistindo também. Que Deus abençoe vocês aí e que sejam edificados por essa palavra. Vamos ler a Bíblia? Data Show, encontrou, Data Show? Vamos lá então, olha só, vento. Vamos ver ali, desliga essas luzes ali. Dá pra ver nada. Isso. Não tem som esse trem, hein? Desliga o rádio, desliga. Beleza, esse aqui é uma tempestade que deu não sei aonde que os fecharam essa imagem. A outra. Aí sim, essa aí. Dá medo, não dá? Olha o mar. Eu não queria ser passageiro de nenhum barco no meio de uma tempestade dessa. Meu Deus. Se eu estou numa situação dessa, eu estava com uns 3 coletes salva-vidas e uma boia. Muito obrigado aí, Data Show. Tempestades. Quantos de vocês enfrentaram uma tempestade séria na vida já? Tempestade, eu estou falando de vento mesmo. Quantos? Poucos. Tem gente que não tem experiência. Meu Deus do céu. Você tem que ter experiência, gente. É gostoso. Para quem gosta de emoção, uma ventania, não tem coisa melhor. Para quem gosta de emoção. Enquanto a casa dos vizinhos está indo, os telhados, né, está tudo certo. Quando você vê que começa a tremer e tal, começa a bater o telhado lá, a coisa começa a ficar feia. Agora, essas imagens de água deve ser tenebroso. Eu nunca passei por isso. Mas deve ser terrível você estar num barco e você ver que o mar começa a tempestade começa a levantar e as ondas começam a se agigantar. Mas tem um texto na Bíblia que eu quero ler com vocês. Está em Mateus, capítulo 14. Jesus fez a sua primeira multiplicação de pães. As multidões vieram até ele e os discípulos falaram: mestre, vamos despedi-los para que eles possam comprar comida e se alimentar. É tarde, já era tarde, de tarde, a tarde daquele dia. E Jesus disse: não, nós não temos o hábito de despedir as pessoas famintas. Vamos alimentá-los, alimentem vocês. Ele disse: Senhor, nós não temos alimento para todos. Ele disse: o que vocês têm? Mas, olha, tem um menino aí que tem uns peixinhos e uns pães, traga aqui. Jesus orou,
e a multiplicação aconteceu, ele alimentou aquelas multidões. Muito bem. Primeira multiplicação de pães. Após isso, recolheram quase 5.000 homens alimentados, além das mulheres e das crianças. Primeira multiplicação de pães. Comeram todos e sobrou 12 cestos cheios de sobras. Versículo 22 do capítulo 14. Todos alimentados, bonitinhos. Agora Jesus ordena a eles, dá uma ordem. Capítulo 14, versículo 22. Ele diz assim: logo a seguir, se der para desligar aquelas luzes ali, por favor, tá? Porque eu não consigo ler, ela dá um reflexo ali. Por favor. Isso, legal. Assim ficou melhor já. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tem ao meio da revista corrigida? Por favor, se tiver, faz isso. Essa é boa. E logo ordenou Jesus. Essa tradução é boa. Logo depois da multiplicação dos pães e alimentação das multidões, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado do mar, da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. E os discípulos prontamente atenderam o pedido. Que hora era isso? Antes da noite. Eles embarcaram no seu barco e empreenderam a viagem rumo ao outro lado do mar, obedecendo ao mandamento do Senhor. Como é bom quando nós obedecemos a Deus, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Por que vocês demoraram para responder? Daí, cacique, é bom? É bom O que é bom? seguir os mandamentos. Mesmo? Não é fácil. Não? Obedecer a Jesus é fácil ou é difícil? É difícil. Por quê? Por que é difícil obedecer ao nosso Senhor? Como? Exige sacrifício, Mas ali a ordem de Jesus é para eles fazerem um passeio de barco. mas ainda assim. É como se Jesus falasse: pega o barquinho, vai ali no porto e dá um passeio no alagado. Passa para o outro lado, eu vou lá, vamos comer um peixinho assado legal lá na marina. Lá. Que dificuldade tem nisso? Fácil ou difícil a ordem de Jesus? Se os discípulos tivessem argumentado com o mestre e falado: Senhor, mas nós podemos fazer tudo isso aqui nessa margem, por que temos que atravessar para o outro lado? As multidões já foram alimentadas, por que atravessar para o outro lado? Mas eles não questionaram. Quer me ajudar? Provações. Mas que prova é essa? Você dá uma voltinha de barco? Precisa. A gente precisa resistir ao mundo. Mas uma voltinha de barco, Jesus pode nos provar todo dia, tu concorda com isso? Daí a gente não confia, né? Pensou aquele iatezinho? Jesus, sobe no iate, vai lá e tal. Que prova legal. E os discípulos foram, obedecendo a ordem do Senhor. O mais confortável para eles não seria eles obedecer à ordem do Senhor. O mais confortável seria ficar do lado da banda de cá, onde eles estavam. Esse era o mais confortável, o mais cômodo para eles. Mas Jesus mandou, como diz o meio militar, ordem dada, missão cumprida. Subiram no barco e foram ao mar. E aí aconteceu algo. Vamos seguir a leitura, por favor. Versículo 23. Jesus mandou os discípulos na frente e foi fazer algo. Olha só,
Jesus mandou os discípulos, vão para o outro lado, despediu a multidão, subiu ao monte e foi fazer o momento devocional dele, a sua oração. E chegada a tarde, ele estava ali, como diz o gaúcho, solito. O que aconteceu? Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Gente de Deus. Por que que a tempestade sempre se levanta no meio do mar? Vocês já viram isso? Por que que ela não se levanta na praia, quando você está saindo, que você dá uma olhada, vou esperar passar. Não, está tudo certo. Até dá um ventinho favorável para te ajudar a levar o barco para o meio do mar. Quando você chega no meio, o vento vira. E aí começa a tempestade. Aí começa a briga. A luta. Você que é obediente ao Senhor, você que é temente a Deus e obedece os seus mandamentos, te prepare para a tempestade. Obedecer a Deus é a coisa certa a se fazer, mas não é a melhor coisa a fazer. Estão entendendo? Só um entendeu. Só uma irmã entendeu ali. Obedecer a Deus é a coisa certa a se fazer, mas não é, do ponto de vista humano, da satisfação emocional, psicológico, a melhor coisa a fazer. Não é a coisa mais aprazível. Por quê? Por quê? Porque sempre que Deus nos dá uma ordem, sempre que Deus nos coloca em uma missão, Ele nos prova. Sempre Ele nos prova. Sempre. E nós não gostamos de prova. Não gostamos. Todos nós passamos pela escola. E tinha todos, eu sei que todos nós temos o professor ou professora da nossa predileção. Todos. Mas de uma forma geral, quem é o melhor professor? Aquele que nós não esquecemos. É aquele que não faz prova. Eu fui professor, tive em sala de aula. Eu era amado pelos meus alunos. Eu nunca fazia prova. Eu dava a chamada NPC, nota pela cara. Eles me amavam. Nunca fiz uma prova. Não gastei nunca um minuto do meu tempo corrigindo prova. Eu chegava a falar para a gurizada, para mim, vocês estão todos passados, nota 10 para todo mundo. Iniciava o ano letivo, vocês estão todos passados. A partir de agora, vocês não vão ganhar nota, vocês vão perder nota. Faltou aula, perdeu. Não participou da aula, perdeu. Pronto. Era a aula mais frequentada. Pronto, porque eu parti do seguinte princípio: se eu sou o professor, estou ali para conduzi-los na arte da aprendizagem. Eles estão na minha aula e eles não aprenderam, não é o aluno que tem culpa, sou eu que tenho que rever a minha didática. O problema sou eu, não é o aluno. Então, se está na minha aula, está passado. Não importa se aprendeu ou não quero nem saber, eu quero que ele assista a aula, esteja ali, ouça, participe. Para mim, está aprovado. Nunca gastei um minuto, nunca reprovei ninguém. Quando eu vi que alguém estava meio balançando, eu chamava ele, amigão, vem cá, vou te passar um trabalhinho, você está melhorando a tua aula, cara, na tua nota, porque você está feio, não está legal. Ah, não, professor, tudo bem, eu lá fazia, pesquisa aqui, faça assim, tal, trazia o trabalhinho, ajeitava a nota dele, tudo certo. Acabou, era amado pelos meus alunos. Porque eu não fazia prova. Nós não gostamos de prova. Agora, o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurado o varão, agora eu vou aqui pegar o gênero humano, né? Homem e mulher. Bem-aventurado o ser humano que sofre com perseverança, o quê? A provação, o período de prova. Por quê? Porque depois de aprovado,
receberá o quê? O galardão, a coroa da vida. Bem-aventurado o varão que sofre com perseverança e aprovação. E nós não gostamos de passar por provas. E a obediência ao Senhor sempre nos leva a provas. Os discípulos obedeceram o mandamento do Senhor. Jesus disse, vão. E eles pularam no barco, pegaram os remos e foram para o outro lado, obedecendo ao Senhor. Mas de repente, algo aconteceu. O vento virou e a embarcação deles estava a ponto de naufragar. Ei, meu irmão, quem sabe você está aqui nessa noite e está passando por um momento difícil de provação, e você é obediente ao Senhor. Você está fazendo tudo certo. Está no meio de uma prova tremenda, séria, muito séria. E você está tentando entender, irmão, irmã, tem coisas na vida espiritual que nós não precisamos entender, nós precisamos aceitar. Mesmo que você não entenda, aceite. Os discípulos não entenderam, mas o que está acontecendo conosco? Nós estamos aqui fazendo o que o Senhor mandou. Deixamos a terra firme, estamos atravessando o mar, e vem agora essa tempestade e nos pega de surpresa. Tempestades. O autor da carta dos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, ele nos dá uma dica sobre isso. Ele diz assim, nenhuma correção, nenhuma tempestade no momento parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Contudo, depois que passa a tempestade, a correção produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que são exercidos ou exercitados por ela. Olha só, nenhuma correção no momento parece boa. As tempestades da vida escondem conquistas valiosas para os filhos de Deus. Quem sabe você está passando, está no meio de uma tempestade nessa noite. Quem sabe o mar está sendo um veículo para mudar a tua vida, para modificar o teu modo de ser, o teu modo de proceder. O versículo 25, ele diz assim, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles Jesus, andando por cima do mar. Olha só, na quarta vigília da noite. Que vigília é essa? Vamos lá. Nós chamamos aqui no Brasil, não de vigília, chamamos de turno de guarda. As instituições militares têm os seus turnos, que equivalem a uma vigília. Para o judeu, a primeira vigília começava às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde e terminava às 9, das 18 às 21. Era a primeira vigília. A segunda vigília era das 22 às 24. A terceira vigília, das 0 horas até as 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 às 6. Ei, Jesus mandou os discípulos, atravessa o mar. Vocês acham que ele não sabia que teria essa tempestade? Jesus era Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida que Jesus era Deus? Ninguém tem dúvida, então tá. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Atributo exclusivo, somente de Deus. O que é a onisciência? Saber todas as coisas, passado, presente e futuro. Portanto, Jesus sabia que haveria aquela tempestade. E eu digo mais. Eu digo, não a palavra de Deus, eu. Jesus saiu dali e foi para onde? Para o monte. Fazer o quê? Um churrasquinho? Fazer o quê? Orar. Escute, isso não está escrito na palavra de Deus, é uma suposição minha. Mas eu acredito que Jesus, lá na oração, ele falou, vento, tem uma gurizada aí, meus discípulos, que foram dar um passeio de barco. Olha aqui, ó, quando for 9 horas,
Começa a soprar, tá? Começa a soprar. Lá pela meia-noite, sopra um pouco mais forte. E vá acelerando isso. Não vai me virar o barco deles. Mas sopre com força contra esse povo aí. E lá foram os discípulos. Remando, a velinha lá, o barco à vela, remo, e o vento foi se tornando cada vez mais forte, eles apavorados, e Jesus foi ter com eles que hora? Que vigília? Das 3 às 6. Jesus sabia que eles estavam no aperto? Claro que sabia. Claro. Tinha a mãozinha do mestre nisso. Tinha a mão do mestre. Jesus queria que os discípulos passassem por aquele aperto. Era o plano. Era o plano. Ele é onisciente. Jesus sendo onisciente, Jean, ele sabia que ia ter tempestade, sim ou não? Sabia. E por que ele mandou os discípulos? Porque assim ele quis. Assim ele quis. Vamos ver até onde vão esse povo aí. Ô, irmãozinho, queridão do meu coração, a tua luta está tudo no plano. A tua tempestade está tudo certo. Não, está tudo certo. Não tem que repreender nada. Está tudo no plano de Deus. Ele está no comando. Você acha que essa tempestade que pegou os discípulos no mar, pegou Jesus de surpresa? Capaz. Claro que não. A tua dificuldade, está tudo certo. Jesus queria o que com esses discípulos? O que com essa tempestade? Algumas coisas. Eu vejo alguns querendo ser Jesus, né? Quando você levanta a tempestade na sua vida, libera uma palavra de ordem. Liberar palavra de ordem? Como assim? Da parte de quem? Profetiza sobre tal coisa. Deus mandou profetizar? Deus entregou a palavra? Ou não? Se ele não entregou, essa profecia é da carne. Libera uma palavra de autoridade. Como libera? Jesus liberou? Te deu autoridade para isso? Sim ou não? Se não te deu autoridade, está sendo soberbo. Mas e essa luta? Bem-aventurado o varão que sofre com perseverança. O que é perseverar? Estar hoje na luta, e amanhã na luta, e depois de amanhã de novo, e a semana que vem de novo. Como é que nós vencemos o inimigo? Não é liberando palavra de ordem. Não é liberando palavra profética contra o inimigo. Não é amarrando o inimigo. Como é que nós vencemos o inimigo? Jesus disse, façam o que para o diabo ele fugirá de vós? O que? Libera a palavra de ordem. O que é para fazer? Resistir. O que é resistir? Resistir é você calçar o pé aqui, ó. Não vem que não tem inimigo. Não vai. É daqui para lá. Não vem. Não vou ceder. É daqui para frente. Isso é resistir. E Jesus sabia de tudo isso. O que ele estava ali era ensinando uma lição maravilhosa para os seus discípulos. Uma lição grandiosa. Aquela tempestade estava nos planos do mestre. O vento e Jesus, estavam juntos. Fazia parte do plano. A tempestade serviu para quê? Quando nós estamos no meio da tempestade, e tu olha, eu nunca passei por uma tempestade, mas já estive em barco à noite, e você olha para o mar, aquilo é uma negridão, tu não vê nada, escuridão total, tu não vê nada, escuridão. Mas a tempestade, ela serve para mostrar para nós que Deus,
Ele se manifesta, Baltazar, no meio da escuridão. Quando você olha para todos os lados, você não vê luz nenhuma, não vê direção. O Senhor se manifesta. Hebreus 13, e versículo 5, anote aí para você ver em casa. Ali ele faz uma promessa. Ele diz, repita após mim: não te deixarei, nem te desampararei. De novo, não te deixarei, nem te desampararei. Vocês estão desanimados, gente. Mais forte. Não te deixarei. Agora sim, agora isso é coisa de crente forte. Nem te desampararei. Promessa de Deus. Isso aí nós temos que crer nisso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 12. Salomão disse: o Senhor disse que habitaria nas trevas. O salmista, no Salmo 139, versículos 11 e 12, ele disse: se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao redor de mim se tornará noite, até as trevas não são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois as trevas são como luz para ti. Digam amém, gente. Amém. Ele está dizendo: para Deus não tem tempestade. Para Deus não tem luta, não tem trevas. Até as trevas são como luz para Ele. Marcos relata o mesmo texto que o evangelista Mateus, no capítulo 6, 48. E ele diz que os discípulos nessa hora eles se fatigavam, estavam cansados, exaustos de remar. Estavam remando a exaustão. Estavam lutando contra a tempestade. Por quê? Porque estavam com medo, temendo pela sua própria vida. Com medo, amedrontados. E quando eles estavam à beira da desesperança, quando eles estavam sentindo-se perdidos, de repente, eles veem um vulto vindo ao encontro deles. Que hora? 3 horas da buscar, passar a noite na tribulação. Aquele vulto se aproximando. E eles pensaram: é um fantasma. Cara, os crentes são estranhos, sabe? Crente é uma raça estranha. Eu gosto de conversar com crente. Quer ver quando o crente está atribulado? Eles veem chifre em cabeça de cavalo. Vê tudo, problema, dificuldade, rolo. Quer ver quando eles começam a contar os problemas? Pastor, estou atribulado. O que está acontecendo? Eu ouço barulhos na minha casa. Quero que vão dormir na minha casa para ver o que é barulho. Ora, barulho, desde quando que barulho? Tem problema? Põe um tapa-ouvido ali, vai dormir, meu irmão. Fica se preocupando com barulho. Ah, tem estralo dentro de casa. Claro que estrala. Casa velha de madeira não vai estralar? Claro que estrala. Vai te preocupar com isso? Ah, eu ouço voz. Eu também ouço voz a noite inteira. Moro perto da avenida, ali é uma tribulação, um inferno aquela avenida. Ouço vozes, ouço pneu cantando, moto cortando giro. É um inferno aquilo. Mas o crente é estranho. Para estudo espiritual. Tá demônio, vamos lá fazer um descarrego. Vamos lá, crentaiado, lá fazer descarrego. Chegam lá, volto mais carregado. Outros vão fazer uma mandinga lá, né? Passar do corredor de fogo lá para tirar os espíritos malignos. Crente é uma coisa a ser estudada. E assim estavam os discípulos. Jesus vindo ao encontro deles naquela tempestade, eles olharam: meu Deus, olha o fantasma. Não sabiam reconhecer o mestre. Fantasma andando sobre o mar. Da onde tira essas ideias? Fantasma. Crente tem que ser estudado. E se apavoraram. E quando Jesus chegou, uns falaram lá: não é fantasma, eu acho que é o mestre. Ô irmão, você não sabe identificar Jesus no meio da tempestade que está passando? Ele está ali, meu irmão. Essa tempestade faz parte do plano, está tudo certo. Fica frio, ele está pertinho de você. Fique tranquilo. Acalma o teu coração. Ele está contigo. E de repente o iluminado olhou: não, mas esse fantasma parece que é Jesus. Parecido com o mestre.
Aí chegou o intrépido, Pedro, deixa eu ver, deixa eu conferir. Olhou lá, sabe o que é mesmo? Mas bate, não é que é parecido mesmo com o patrão? E Pedro prontamente disse, Senhor, se és tu mesmo, olha a dúvida, cara. Se tem uma raça sem fé, é o tal do crente. Eles não acreditam que Jesus está com eles. Eles não acreditam que Jesus se interessa por eles. Não creem. Eles até leem e ouvem o pastor pregar, mas tem aquela duvidazinha, será que é Jesus? Será que Jesus não vai me deixar na mão? Sabe o que Jesus diz? Sabe o que a palavra de Deus diz? Deus fala o seguinte, escute, mesmo que o teu pai e a tua mãe te desamparem, se eles chegarem a te desamparar, teu pai e tua mãe, o Senhor vai te recolher. O Senhor te acolherá. Mas tem crente que não acredita nisso. Ele precisa de uma mandinga, precisa de um pé de coelho, ele precisa de algo, materializar algo. Aí Pedro, Senhor, se é tu mesmo, Senhor, então ordene que eu vá sobre as águas. E Jesus disse, venha, está dada a ordem. E Pedro, bom, e foi, caminhando sobre a água. A tua tempestade, meu irmão, a tempestade que está passando na tua vida, é para Deus manifestar o grande poder dele em você. Eu falava hoje no culto das 8. Quando nós cremos em Deus, você não precisa buscar a Deus. Eu, sinceramente, eu não me preocupo muito. Eu não sou aquele pastor que vive buscando a Deus. Não. Não me preocupo muito com isso. Não tenho grande preocupação em buscar a Deus. Tem gente que passa madrugadas todas buscando o Senhor. Mas está escrito, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Claro, eu já achei Ele. Já achei. Nós não cantamos aquele hino, já achei uma flor gloriosa. É aquela, desafinei, mas é aquela música. Eu já encontrei Ele, não preciso buscá-lo. Eu vivo com Ele, me relaciono com Ele. E sabe o que eu procuro? Não estou à busca de Jesus, já encontrei-o. Eu busco me relacionar com Ele, conhecê-lo. E aí a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Agora sim, que você conheceu, você encontrou Jesus, conheça Ele, tenha intimidade com Ele, conheça Ele na intimidade. E sabe o que a Bíblia diz? Quando você desenvolve intimidade com o Senhor, você torna-se fiel a Ele. E olha o que a palavra de Deus diz, que o Senhor Deus, Ele busca, agora inverteu, mudou. Não somos nós buscando a Deus, é Deus buscando uma categoria de pessoas. Quem? Os fiéis da terra. O Senhor está ali, fiel. Não é fiel, não é. Opa, achei o fiel aqui. Ele está buscando os fiéis da terra. Para quê? Para mostrar o seu grande poder em ajudá-los. Precisa mais? Toda a preocupação do crente tem que ser fiel a Deus. Em quê, pastor? Em tudo. Em tudo. Quando você é fiel a Deus em todas as coisas, saiba, o Senhor está te procurando. E Ele vai te achar, já te achou. E com que finalidade? Para mostrar a você o seu grande poder. Ele tem interesse nisso. E foi o que Ele fez com Pedro. Ele procurou os discípulos que eram fiéis a Ele. Por que fiéis? Ele disse, vão. E os discípulos falaram, sim, Senhor, estamos indo. E o Senhor foi procurar os fiéis dele. Encontrou os fiéis deles. Em que situação? Tenebrosa. De medo, com medo de morrer, estava ali, lutando contra o vento. E o que Jesus fez daí? Pedro foi ter com ele, afundou, Jesus levantou ele de novo, entrou no barco. Jesus disse, reuniu os discípulos, 12 gente, fique aí, vamos fazer um momento de oração agora, vamos nos consagrar, e depois eu vou fazer aqui um momento de celebração, vocês vão ver como é que se faz. Você levanta a mão contra o vento, e você ordena o vento, e o vento vai parar. Foi isso? Qual foi a palavra que Jesus usou contra o vento? Nenhuma.
Nada. Onde Jesus chega, a tempestade acaba. Obrigado pelo amém, irmã. Que Deus te abençoe. Onde Jesus, vou dar mais uma oportunidade para vocês. Onde Jesus chega, a tempestade acaba. Amém. Aê, agora ficou legal. O que está precisando na tua vida, você que está no meio de uma tempestade, não é um ritual, não é algo fantástico acontecer. O que está precisando é a presença de Jesus na tua vida. Simples assim. Simples. Jesus quer estar contigo. Ele quer estar na tua vida. Agora, vejamos. Jesus se revelou na tempestade. Quando eu falei para vocês que eu gosto de ventos, eu gosto mesmo. Deus tem algo com vento. Tem algo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo manifestou-se na vida daquelas pessoas, eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Elias estava na caverna e veio terremoto, nuvem de fogo, coisas tenebrosas, grandiosas, mas Deus não estava lá. Como é que Deus falou? Uma brisa, um vento, calma e suave. Deus falou com o profeta através de um vento calmo. Deus tem algo a ver com os ventos. Vamos ver. Ezequiel capítulo 37 e versículo 9. Projete, por favor. Ezequiel 37 e versículo 9. O que diz ali? Data show. Vamos. Deixa que eu leio aqui então para nos acelerar, tá? Diz assim. Repita após mim, por favor, todos vocês. Diz assim: e ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem. E diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus. De novo, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. De novo, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Que coisa maravilhosa. Que texto maravilhoso. Sabe sobre o que Ezequiel está falando aqui? O vale de ossos secos. Sabe aquela hora, quando a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, que você encontra-se como esse vale de ossos secos. Você não tem mais vida. O ânimos vivendi acabou. O dínamos não tem mais. Você já não é mais um dínamo, não é um gerador de energia, que é o projeto de Deus. Você passou a ser uma bateria, que você precisa de alguém que te carregue. Vale de ossos secos. E Deus vem e falou, e olha que coisa importante isso aqui, rapaz. Deus sempre usa alguém, e ele falou para o profeta. Ele disse, profetize, filho do homem, profetiza o Espírito, profetize, e diga assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos para que vivam. Agora, projeta aí, Data Show, por favor, Amós, capítulo 4, versículo 13. Amós 4 e 13. Repita após mim, por favor. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento. Quem é esse Ele? Deus. Então vamos falar agora aqui, ó. Porque Deus é o que forma os montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra.
Ele é o Senhor. Ei, quem cria os ventos? Deus. Agora vamos entender agora. Voltamos ao texto de Ezequiel 37:9. Não precisa repetir. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito. 4 ventos. Vamos ver então. O que a Bíblia fala sobre esses vendavais? Números capítulo 11, versículo 31. Anote no teu caderninho para você ver em casa. Números 11 e 31. Diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Quase caminho de um dia. De um lado e de outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Sabe o que significa isso? Olha só. Olha o vento que o Senhor mandou aqui. Por isso que eu gosto de vento. Vento é provisão de Deus. Mesmo que seja tempestade, é provisão de Deus para a tua vida. O povo de Israel estava lá enfadado. Não suportava mais comer o manazinho. Não suportava mais. Apertaram com Moisés. Moisés foi ao Senhor e disse: Senhor, o povo quer comer a carninha. Ele disse: beleza, vamos chamar o Masterchef lá e ele vai organizar a cozinha. O Senhor fez o quê? O Senhor mandou um vento oriental, começou a soprar, e vieram codornizes sobre o arraial, e encheu todo o arraial de codornizes. Nós conhecemos aqui como nambu, perdiz. E olha a quantidade, 2 côvados. Encheu tanto aquele arraial, aquele acampamento, e não era um acampamentozinho de praia, não, imagine, aproximadamente 2,5 milhões, 2.500.000 pessoas acampadas. E veio tanta codornizes que o vento trouxe, que ficou 2 côvados. Sabe o que é 2 côvados? De 90 centímetros a 1 metro de altura de codornizes naquele arraial. Diz o texto sagrado que eles comeram tanta carne que passaram mal. Tiveram que tomar chá de Marcela, de tanto que comeram. O primeiro vento fala para nós de provisão. Escute, meu irmão, escute. O Deus da provisão. Quem sabe o vendaval que está na tua vida nessa noite seja a necessidade de uma provisão de Deus. Material, estou falando que material, money, dinheiro. Estão recebendo? Dinheiro. Você está ali com uma necessidade muito grande, financeira na tua vida. Profetiza o Espírito, minha filha. Profetiza o Espírito. O que é profetizar ao Espírito? Não me interprete mal, vou ensiná-los. Ensiná-los-ei. O que é profetizar ao Espírito? Hã? Pode me dizer, Búfalo, o que é isso? Não? O que é profetizar ao Espírito? Profetizar é falar a palavra de Deus. Então, você tem que falar a palavra de Deus ao Espírito de Deus. Você tem que pegar o texto sagrado e encontrar lá os textos que falam sobre a provisão de Deus para a tua vida. De posse desse texto sagrado, você vai chegar para o Espírito e vai falar: Senhor, eis aqui a tua palavra. A tua palavra diz dessa e dessa forma.
Portanto, Senhor, estou reivindicando para a minha vida essa palavra. Profetiza ao Espírito. Não é você falar o que está na tua cabeça, é o que está na palavra de Deus a respeito desse assunto. É isso. Eu aprendi isso a duras penas. A duras penas. Eu já citei esse exemplo para vocês umas 1000 vezes. Será 1001. Há uns anos atrás eu estava para morrer. Estava mesmo. Tinha 46 anos de idade e ia morrer, não tenho dúvida. Eu ia morrer. Estava muito mal de saúde. Eu, uma madrugada, estava não orando, chorando aos pés do Senhor. Chorando. Devido à responsabilidade da igreja e outras responsabilidades. E Deus foi tão bom comigo, que Ele me trouxe à mente uma promessa. Salmo 90, versículo 10. Simples. Conheço de cor e salteado o Salmo. Mas às vezes tu está tão obcecado pela tempestade, que você esquece da promessa. Não te deixarei, não te desampararei. Mas o Salmo 90 e 10 diz, a vida de um homem é de 70 a 80. Alguns pastores robustos até passam para 90, 100, mas essa é a média. E eu peguei aquela palavra e profetizei ao Espírito. Fui para a oração e mudei o meu discurso. Disse, Senhor, eis aqui a tua palavra. E a tua palavra diz que a vida do homem, mínimo, piso da vida, 70. Eu estou com 46, tenho 24, Senhor. Não chegou a hora. O Senhor vai contra a sua palavra? Eu não estou pedindo cura, estou reivindicando o cumprimento da sua palavra na minha vida. Não quero nada para mim, eu quero que o Senhor cumpra a sua palavra. Resultado, a arritmia parou, os problemas de saúde foram melhorando, e cá estou eu, forte como nunca. E eu vou passar dos 70. Só se o Senhor voltar antes, eu vou para o céu, quero que ele volte. Profetiza o Espírito. Olha só, Moisés foi ao Senhor, usou a palavra do Senhor, Deus mandou um vento. Quer sentir o vento do Senhor na tua vida, meu irmão? O vento da provisão. Qual é a provisão que você precisa? O que você está precisando na tua vida? Qual é a necessidade que você tem? Vá para a palavra de Deus. Onde está a palavra? Onde está o fundamento? Profetiza o Espírito. E a palavra de Deus diz que aquele vento trouxe a provisão para o povo de Israel. Se fartaram como nunca. Comeram como nunca. Foi melhor do que a picanha que o Lula deu para o povo. Se fartaram. Deus cumpre as suas promessas. Vento da provisão, a provisão no deserto. Esse contexto trouxe as codornizes. E outra, a providência de Deus, ela não é mais ou menos, ela é em abundância. É abundante a provisão de Deus. Abundante. Nós estamos aqui exercitando a nossa fé aqui na igreja. Estamos com tempo para 350 pessoas e com 4.200 pessoas para agregar. Só Deus para ter misericórdia. E hoje reunimos supervisores e aqui, ó, vamos para o mar, vamos pescar. Queremos dobrar o número de batizados esse ano que vem. Temos mais um batismo no dia 2 e vamos dobrar. A meta é nós dobrar o número de batizados para o ano que vem. E vamos alcançar. E onde vamos pôr essas pessoas? Isso não é o nosso problema. Isso é um problema do pastor, não nosso. E quem é o pastor? É Jesus, gente. Ele é o pastor da igreja. A igreja é dele, ele é o pastor. Qual é a nossa missão? É cuidar do rebanho, é multiplicar o rebanho do Senhor. Quem pastoreia? É ele, nós somos trabalhadores do seu rebanho. E as condições financeiras o Senhor dará. Ele nos deu um terreno.
E sempre que o inimigo age, sempre que Deus age, o inimigo reage. Sempre assim. O Senhor nos deu um terreno, 20 mil metros para construirmos. O diabo foi lá, usou todos os demônios do inferno, estamos embargados para construir. Não tem problema não, ele acha que vamos desistir? Não vamos não. Nós vamos adquirir outro terreno. Não tem problema não. Não nos entregamos, nós resistimos ao diabo. Não nos entregamos. Aprenda, na tua vida, resista. Tudo que Satanás quer, não é que nós construamos, ele não está nem aí para templo. Templo não influencia em nada. Sabe o que incomoda o diabo? Não é se você está fazendo uma igreja ou não, se vai ter um templo grande ou não, não é nada disso. Sabe o que deixa o diabo endemoniado? É quando nós vamos para aquele batismo, e ele vê aquela multidão sendo batizado 4 vezes por ano, cara. Isso deixa o diabo endemoniado. Isso. E aí ele move todos os demônios do inferno para barrar isso. E nós temos que ter discernimento de espírito. Não vai travar não, índio. Nós vamos acelerar o crescimento. Nós temos uma meta. E vamos alcançar em nome de Jesus. Vamos alcançar, vamos para cima. E onde vamos pôr esse povo? Aí o Senhor vai fazer um milagre, Ele vai andar sobre as águas, Ele vai fazer, não sei, sinceramente não sei. Não faço ideia o que Deus vai fazer. Não tenho noção de como Ele vai fazer. Mas Ele usa, olha só, Ele usou Artaxerxes lá no exílio do povo judeu. Usou Ciro. Usou Nabucodonosor até. Deus usa quem Ele quer. Portanto, isso nós não nos preocupamos. O Senhor dará a vitória. E para o Senhor dar a vitória, com muitos ou com poucos, tanto faz. Tanto faz. Mas que nós seremos vitoriosos, tenha convicção absoluta, total. Por quê? Porque o vento do Senhor vai se mover. E quando o Senhor soprar o seu vento, a provisão virá. Eu gosto de vento. Coisa boa. Mesmo que seja forte. É tempestade, meu irmão. Deus está contigo na tempestade. Não se apavore. Jesus está vindo, Baltazar, ao teu encontro, no meio da tempestade. Desfrute, meu irmão. Desfrute da tempestade. Desfrute da tempestade. Aproveite. Ela vai passar. Você não vai sentir saudade da tempestade. Não. Mas quando ela passar, você não pode ter arrependimentos. Você tem que lembrar, puxa vida, passei por aquele temporal feio, mas olha, estou orgulhoso de mim mesmo, porque eu fiz o que tinha que ser feito. Resisti firme na fé. Não arredei para o inimigo. Não recuei. Suportei firme na fé. É isso que nós temos que fazer. Acabou por aí? Não. Êxodo 14. Mais uma ventania. O que aconteceu nesse tempo? Vamos entender. O povo de Israel foi liberto do Egito com mão de poder de Deus. O que aconteceu foi fantástico naquele império. Deus moveu com a casa do faraó, os deuses egípcios ficaram envergonhados com seus deuses. E eles espoliaram os egípcios, saíram com o poder de Deus, toda a família. Olha como o diabo faz. Foi uma luta. Primeiro o faraó disse, não, vocês não vão adorar a Deus não, adora aqui no Egito. Moisés disse, não senhor, nós não vamos adorar aqui. Como é que vamos adorar em terra estranha aqui? Não vamos não. Nós temos que ir no caminho do deserto, 3 dias para adorar. Aí veio as pragas, faraó disse, tá bom, então vão. Mas não vão muito longe. Vão logo aí, saem da cidade, para que andar tanto? Vão ali e adore a Deus ali, o Deus de vocês. Moisés disse, não senhor. Ele disse depois, então tá bom, vão onde vocês querem ir, mas deixa as crianças conosco. Tem pai que é assim, né?
Ele vai adorar a Deus e os filhos deixa no Egito, deixa no mundo. Moisés disse: não, Senhor, os nossos filhos vão conosco também. Aí ele disse: tá bom, então leva, veio as pragas, ele disse: então tá, leve os filhos de vocês, mas deixa aqui os bens de vocês, as posses, as vacas, o ouro, deixa as coisas aí. Vocês vão lá, adoram e voltam. Ele disse: também não serve. Nós vamos e vamos levar tudo que não sei, nem sequer uma unha ficará no Egito. E mais, vocês vão dar riquezas para nós levar, para nós servirmos a Deus com as nossas riquezas. E foram. Aí deu a morte dos primogênitos, o faraó disse: vão embora, levem ouro, levem tudo. Foram. Chegaram no Mar Vermelho. Montanha de um lado, montanha de outro, o povo acampado. De repente eles viram uma nuvem se levantando. Mas não era o vento de Deus. Era um vento do diabo. Os perseguidores. O faraó se arrependeu, pegou seu exército: vamos matar aqueles escravos e vamos trazer de volta os que não quiserem vir, vão matar. E foram atrás, aquela nuvem de pó se levantando do exército de faraó vindo contra eles. E agora? Moisés vai a Deus. Moisés vai a Deus. Disse: Senhor, o que eu faço agora? Acredito que Deus olhou para ele: o que foi, Moisés? O que aconteceu? Dá uma olhadinha, Senhor. Faraó com todo o seu exército. Imagina você, os Estados Unidos, com todas as forças militares deles, vindo contra um povinho ali encurralado entre o mar e as montanhas. Maior potência militar da época. Deus olhou para Moisés e disse: ô Moisés, por que tu clamas a mim? Sabe o que é isso? Deus disse: Moisés, por que você está orando? Por que orar? Moisés disse: Senhor, o exército. Ó, o exército, Senhor. Por que tu clamas a mim? Irmão, para tudo tem um tempo, diz a Bíblia Sagrada. Tem tempo de orar, sim, e tem tempo de agir. Agir. Infelizmente, falo isso com dor no coração, mas nós vivemos no meio de uma geração cristã evangélica preguiçosa. Preguiça impera no meio cristão. Me desculpe a sinceridade, mas é verdade. Tem crente que tudo quer que Deus faça para ele. Tudo quer que Deus faça. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me cura, Senhor, abre as portas, Senhor, fecha a porta, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E Moisés foi a Deus e disse: Senhor, olha o exército, Senhor. E Deus disse: está orando por quê, cara? O que eu tenho a ver com isso? Senhor, o exército. Sabe o que Deus disse para Moisés? O que tu tem na mão? Ele deu uma olhadinha: eu tenho um cajado. É tudo o que precisa. Usa o teu cajado, miserável. Usa o cajado. Senhor, eu faço o que com ele? Estenda o teu cajado sobre o mar. Moisés voltou lá, chegou na beira do mar. Acredito que ele subiu num pedrão lá. Pelo menos os quadros são retratados assim, né? E pá, estendeu o cajado sobre o mar. Quando Moisés usou o seu último recurso, que era o cajado, está entendendo o que estou dizendo? Deus se moveu, o vento começou a soprar. O que Deus está nos ensinando aqui é que enquanto o poder de agir está em nós, nós temos que agir, temos que fazer. Está em nós. O problema é que nós achamos que tudo se resolve com oração. Não. Tem momento de orar e tem momento de agir, de praticar, de pôr em prática. O que? O que está na tua mão, o que você tem.
está lá na tua empresa, tu é funcionário da tua empresa, você quer uma promoção? Não adianta orar, meu irmão. Você tem que ser o funcionário do ano, cara. Tem que chegar mais cedo e sair mais tarde do teu trabalho. Você não pode chegar no médico com dor de coluna lá, senhor, meu time joga hoje, me dá aí, médico, doutor, uma dispensinha. Não. Quer ser promovido na tua empresa? Diz, senhor, toca no coração do meu chefe. Antes do senhor tocar, você tem que ser o funcionário da semana, do mês, do ano. O melhor funcionário da empresa. Você acha que o teu patrão chegou onde está? Por quê? Porque ele é burro? Não. Ah, mas se eu orar, o Senhor vai abrir as portas. Deus não abre a porta para preguiçoso, entenda? Não abre. Sabe o que a Bíblia diz sobre o preguiçoso? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai ter com a formiga. Elas aqui no verão, ó, trabalham o verão inteiro. E economizam, para quê? Para guardar, para usar no inverno. Não adianta você orar, tem momento de orar, tem momento de agir. A tua parte você tem que fazer. Você é empresário, não está bem na tua empresa, como é que está o sistema gerencial da tua empresa lá? O sistema estratégico da tua empresa, está como? Você trabalha, segue as vozes da tua cabeça? Você já convidou o Sebrae para ir lá e fazer um estudo da tua empresa? Já contratou esse pessoal para ir lá? Ou está só na oração? Quer que Deus te dê por divina revelação? O que está na tua mão fazer, tem que fazer, meu irmão. O que tu tem na mão, Moisés? O cajado. Usa, rapaz. Usa o cajado. O que se pode fazer por você mesmo, meu irmão? Faça. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Entenda. Ah, o teu relacionamento familiar não está bem. O que se pode fazer para melhorar? Ah, Deus, eu quero que tu mude a cabeça da minha esposa, do meu esposo. Se você não mudar, se você não pode, não faz nada, não se esforce, não é Deus que vai fazer. O que está no teu alcance, na tua alçada, é você que tem que fazer. O que tem na mão, Moisés? Cajado, use. Quando Moisés chegou ao último recurso, estendeu o cajado sobre o mar, ele começou a ouvir um barulho. Do quê? Do vento. Um vento oriental. Forte, começou a soprar sobre aquele mar. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É quando você não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, o poder de Deus se manifesta. Agora, enquanto nós podemos fazer, e quando nós podemos agir, Ele vai agir, nós temos que agir. Moisés estendeu o cajado, o vento começou, e começou a aumentar. A ventania, olha o vento maravilhoso. Aquele vendaval, e começou a aumentar, de tal forma que as águas foram se separando, e formou-se um canal em seco, no meio daquele braço de mar, e o povo de Israel seguiu em terra seca para o outro lado. Segundo o vento de Deus, o vento da libertação. Quer ser liberto? Tem gente que acha que ser liberto é só de possessão, né? Tem gente que gosta de ver demônios, ser buchado, aquela coisa toda. Sinceramente, eu não gosto. Não perco meu tempo com o demônio. Não tenho tempo a perder com essa raça. Ah, mas pastor, aqui na Renovar não se manifesta? Não, quando entra da porta para dentro, os demônios ficam para fora. Tudo lá, esperando depois. Se ele não se converter, eles entram tudo novo lá. Fico na porta esperando. Isso aqui é a casa de culto a Deus. Aqui não é casa de culto a Beelzebu, a Satanás, a demônio. Demônio nenhum tem autorização para se manifestar aqui. Nenhum. Tem ministério que os caras invocam o demônio no púlpito. Aqui não. O demônio quer se manifestar, vai se manifestar lá nos terreiros, lá no lugar deles. Aqui não.
Libertação não é só de espírito maligno. Às vezes, nós temos que nos libertar das nossas compulsões, das nossas fugas. Nós temos problemas seríssimos, mas nós não queremos encarar de frente, olhar de frente para os nossos problemas. E nós camuflamos isso. O vento da libertação precisa vir sobre a tua vida. Mas para você se libertar disso, você tem que usar tudo que está ao teu dispor. Quer ver então a escravidão? Quer ver a miséria? Tem gente, não é falta de dinheiro, tem gente que é miserável, ele é espiritualmente pobre. Tem espírito de miséria na sua vida. Tem que se libertar disso. O vento da abundância tem que soprar na tua vida, nas suas finanças, na tua casa. É o vento das codornizes lá, tem que soprar na tua vida. Nós cremos na prosperidade? Claro que cremos. Fazemos culto da prosperidade? Não, não fazemos. Por quê? Porque não existe culto da prosperidade. Mas a prosperidade é bíblica? É. Como é que o crente pode prosperar financeiramente? Sendo fiel a Deus, em todos os sentidos. Primeiro, sendo honesto contigo mesmo, trabalhando muito. A prosperidade financeira vem para o cristão de duas formas. Primeiro, sendo fiel a Deus em tudo. Segundo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É assim que o cristão prospera. É dessa forma que o Senhor abençoa o seu povo. É dessa forma que as janelas do céu se abrem nas finanças. A bênção da libertação, a bênção da provisão, a bênção do livramento. Você precisa experienciar esse evento do livramento sobre a tua vida. E o evento do livramento é completo. Completo. Por quê? Porque após Israel passar, ele se fechou novamente. O vento cessou. A libertação de Deus, o livramento de Deus, ele é total, não é parcial. É total na tua vida. Mas tem um outro vento. Vemos aqui o da provisão, vemos do livramento, mas tem um outro vento. João 3:8. Repita após mim. O vento, todos juntos. O vento, assopra onde quer. E ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui estamos falando do vento da direção. O vento da direção. Eu sou questionado muitas vezes aqui na Renovar sobre a linha teológica que nós seguimos aqui. Alguns perguntam, pastor, vocês são reformados, vocês são luteranos, vocês são pentecostais, o que vocês são? Eu digo, nós somos seguidores de Jesus, cristãos, discípulos de Cristo. O que mais posso dizer? Pentecostal? Não. Vem para o Bem-vindos que nós explicamos isso para vocês. Não gosto desse termo. Pentecoste é uma palavra grega que significa 50º dia. Pentecostal equivale ao termo português quinquagesimal. Eu pergunto para vocês são quinquagesimais? E qualquer pessoa que entenda vai dizer, como dizia o padre que veio, o que é ser isto? O que é isso? Sou quinquagesimal. Agora, e olha que eu venho de um berço pentecostal. Meus pais e avós trabalharam com os missionários suecos que trouxeram o pentecostalismo para o Brasil. Como dizem os pentecostais, eu nasci no fogo. Porém, vamos entender algumas coisas.
não gosto de ser intitulado pentecostal. Eu acredito que nós temos que lutar para sermos espirituais. Espirituais. O que caracteriza um homem ou uma mulher espiritual? É aquele que fala em línguas, profetiza, roda a baiana, vira cambalhota. É isso? Não, não é. Língua estranha, você não vê só nas igrejas pentecostais. Você vê também nas religiões de matriz africana. Profecia, tem quantas seitas que nasceram fundamentadas em profecias falsas. Isso não caracteriza uma pessoa espiritual. O que caracteriza uma pessoa espiritual? É aquela que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma pessoa espiritual. Quando você toma as tuas decisões fundamentadas em Deus e na orientação do seu Espírito Santo. Olha aqui, o terceiro vento, ele dá direção. E aqui Jesus diz, nós não sabemos, o vento sopra, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o Espírito, assim é o que é guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Você não sabe para onde o Senhor vai te conduzir. Você não sabe, mas Ele vai te conduzir. Eu amo isso. É empolgante ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você nunca sabe para onde você vai amanhã. Nunca sabe. Não é falta de planejamento, não. Não é. Às vezes você está num caminho e o Espírito Santo te direciona para outro caminho. Quero contar uma experiência para vocês, rapidão. Hein? Aquele relógio não está certo, está 9h20, mas está adiantado. Pode ficar tranquilo. Como diz o gaúcho, uma certa feita, eu estava fazendo meu trabalho de capelania na Polícia Militar, como pastor deles. Eu estava indo de uma unidade de Maravilha para uma cidadezinha chamada Santa Terezinha do Progresso. E eu me perdi. Imagina, você perder no interior de Maravilha. Me perdi. Peguei uma encruzilhada errada ali e tal, e me perdi. E a estrada foi ficando cada vez mais estreitinha, e eu não tinha para onde ir. E andava e não chegava nunca no lugar que eu ia. Desculpa, não era Santa Terezinha do Progresso, era uma cidadezinha, não me lembro o nome. E de repente, digo, estou perdido, não tem para onde ir. Aí eu olhei, tinha a casa do agricultor, encostei a minha viatura, tinha uns pés de laranjeira, buzinei, não veio ninguém, tinha um cachorro, bati um papo com o cachorro, fiz amizade com ele, tinha umas bolachas ali, dividi com ele e tal, fiz amizade com o cachorro, ele já me deu atenção, tudo certo com ele. Aí desci da viatura, tinha umas laranjas maduras, fui lá, peguei uma faquinha, chupei umas laranjas, e sentei, fiquei esperando, de repente chegou o agricultor. Olha só como as coisas não acontecem sem motivo na nossa vida. Desceu o agricultor, chegou para mim, meio assustado, uma viatura, me olhou, eu fardado. Ele me perguntou assim, aí eu cumprimentei ele, me apresentei para ele, disse, olha cidadão, eu estou perdido, me desculpe, não tinha ninguém aqui, eu chupei umas laranjas ali, tantas laranjas, estou disposto a pagar o senhor aí pelas laranjas e tal. Eu disse, não, pode chupar, pode levar, isso aí tem, se apodrece aí e tal, tudo certo e tal. Aí conversei com ele e ele me disse o seguinte, diz, então o senhor é pastor? Eu digo, sou. Ele começou a chorar. Ele apontou para um galpão de fumo do lado da casa dele. Você está vendo esse galpão de fumo? Eu estou. Pois é. Há 15 dias atrás, eu tirei a minha mulher da forca. Ela se enforcou naquele galpão de fumo. Enterrei ela faz 15 dias. E eu estou aqui sozinho, estava na roça ali agora, e eu estava pensando em vir para casa e fazer exatamente a mesma coisa que minha mulher fez. E eu chego aqui e encontro um pastor na minha casa. Na hora, eu cancelei eu mesmo, né, o meu compromisso, e eu tirei aquele dia para aquele homem, ministrei a palavra para ele, passei a tarde com ele, orei com ele, aconselhei ele, encaminhei ele para um líder, fazer acompanhamento com ele. Espírito Santo.
Espírito Santo. Não existe coincidência para quem é guiado pelo Espírito Santo. Se eu sou carnal, naquele momento digo, não, eu vou retornar e vou achar o meu trajeto de volta, aquele homem talvez hoje estaria no inferno. O Espírito Santo. O que caracteriza um homem ou mulher espiritual é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo na tua vida não é acaso. Deus tem um propósito. O Espírito Santo tem um propósito para a tua vida. Você está aqui hoje, não é por acaso. O Espírito Santo te conduziu. Tem algo que Ele quer fazer na tua vida. Tem algo em você que Ele colocou em você, que Ele quer usar na obra dEle. Não sei o que é, não faço ideia, mas foi o Espírito Santo que te conduziu. Eu estou orando a Deus. Estou orando a Deus e eu tenho um projeto, eu tenho algo no meu coração, eu tenho um chamado no meu coração que não se concretizou ainda, um chamado de décadas. Tem um projeto missionário. Eu estou sentindo o Espírito Santo se mover. Sabe quando você sente assim que o Espírito começa a te incomodar? Não está legal, ele começa a mover em você, se mover em você, e não está legal. Algo precisa ser feito, algo precisa ser desenvolvido. E eu estou sentindo assim que está chegando a hora. Eu tenho orado ao Espírito Santo e dito, Espírito Santo, preciso de parceiros. Preciso de parceiros. Porque a obra é grandiosa. Não é mandar missionário para a Amazônia, para a África. Essa história passou, isso é furado. Já foi. Isso é coisa do século passado. É algo diferente. Eu tenho orado ao Senhor e sei que o Espírito Santo está conduzindo pessoas que são guiadas por Ele. E essas pessoas vão chegar e dizer, pastor, eis-me aqui. Como disse Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Deus está chamando para mandar? Não. Obviamente para mandar também. Mas um departamento missionário precisa muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Trabalhadores, pessoas que se envolvam. E o Espírito Santo vai começar a pôr esse fogo, essa brasa no coração desses homens e mulheres espirituais que querem ser guiados por Ele. Que coisa linda quando somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos conduz a uma inconformidade. Você olha para a situação que está dizendo, não, algo está fora do lugar, não está certo. O que é isso? Esse inconformismo é o quê? É o Espírito Santo te guiando. É o Espírito Santo. É Ele. O que Ele quer contigo? Te conformar. Conformar a quê? À vontade dEle. Ao que Ele tem para você. Ao desejo dEle para o teu coração. Terceiro vento. Direção. Quem sabe você está aqui buscando a direção para a tua vida. O Senhor já começou a soprar no teu coração. Te dar a direção. Ele diz a palavra de Deus que assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. O vento, você não sabe de onde ele vem e nem para ele onde ele vai, mas você vê, você sente ele, você vê a ação dele. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E temos o quarto e último vento. Atos 2. Diz assim, e de repente veio do céu um som, como, semelhante a um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quando o Espírito Santo sopra sobre a tua vida, ele vem de repente. Por isso Jesus disse, fique na cidade de Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ninguém sabia o momento exato em que esse poder viria sobre eles. E quando o Espírito Santo de Deus soprar na tua vida, quando esse vento impetuoso soprar na tua vida, o Espírito Santo, você verá o que vai acontecer na tua vida. Na área das finanças, na tua saúde, na tua motivação. Você precisa sentir o sopro desse vento. Mas Jesus disse: até que aconteça isso, fique na cidade do grande rei. Fique em Jerusalém. Não arrede o pé. Não abandone. Fique na cidade do grande rei. Fique na direção de Deus. Fique onde o Espírito Santo fala com você. Ele disse assim: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está falando sobre missão, está falando sobre evangelização, sobre o ide de Cristo. E depois, disse Jesus, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando esse evento do Espírito sopra na nossa vida, nos dando direção, nos dando capacitação, livramento, nos dando, potencializando os nossos recursos, nos dando abundância, diz aqui que todos os que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo, todos, e a partir dali, eles começaram a levar o Evangelho com poder, com ousadia, para os lugares onde eles iam. Efésios 5:12, aqui está o vento, que nós temos que nos encher. Efésios 5:12, diz assim, perdão, é 5:18, desculpa aí, Efésios 5:18, repita após mim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vocês entenderam essa palavra? Quem entendeu, levante a mão. Quem entendeu? Entenderam? Vamos lá? Me ajuda então. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que tem que ser cheio do Espírito? Sim. Oh, a salva de palmas para a irmã. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, entre outras coisas, que temos que ser cheios do Espírito, mas está dizendo o seguinte: não vos embriagueis com o vinho. O que está falando do vinho? É o ébrio. O ébrio é aquele desequilibrado, tá? Ou do porre, que vocês viram muitas vezes. É pessoa sem equilíbrio. O que o Senhor está dizendo aqui, o que Paulo está escrevendo é: não sejam desequilibrados. Não sejam desequilibrados. Não vos embriagueis com vinho. O que vem depois? Em que há contenda. Ou seja, não fique discutindo opinião. Havia uma dissensão já na igreja primitiva. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Paulo disse: não fique discutindo essas bobagens. Hoje nós temos as bobagens gospel que são discutidas. Ô crentaiada que gosta de discutir essas coisas. Não, porque Calvino e a sua doutrina da predestinação é o que é certo. Eu sou calvinista. O bem bom mesmo é nós termos uma igreja bem pequenininha, mas estarmos todos limpinhos, para quando Jesus vier, nós estarmos todos subir ao céu limpos. A doutrina da purificação, totalmente aplicada em nós. Já viu? Não, eu sou arminiano. E Armínio ensina que o livre-arbítrio é que impera. Deus, Ele é soberano, mas o homem tem o poder de decisão. E vem o luterano de sola fide, sola gratia. Somente as Escrituras. Somente a fé. Somente a graça. E eu digo: pare de ser bobos. Deixe esses homens descansar em paz.
foram grandemente usados pelo Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Não fique discutindo bobagem, não sejam embriagados, não sejam descontrolados com as suas opiniões, mas enchei-vos do Espírito, porque ele está dizendo, as opiniões de vocês não interessam, vocês têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Encham-se do Espírito de tal forma que a opinião de vocês não vale nada. É o Espírito Santo que vai guiar vocês, é o Espírito que vai conduzir vocês, é Ele. É isso que Paulo está falando. O quanto vocês querem ser guiados pelo Espírito Santo? Quantos de vocês querem ser guiados pelo Espírito Santo? Levante a mão. Você gostaria, quer ser guiado pelo Espírito Santo? E se a orientação do Espírito Santo contradizer a tua vontade? Vou seguir a orientação do Espírito Santo. Tem certeza? Sim, Em tudo? em tudo. Tem certeza? Sim, Você trabalha onde? na Pai. E se o Espírito Santo dizer, saia da Pai amanhã, o que você vai fazer? Vou sair da Pai. Sejam guiados pelo Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, saiam da contenda, fujam da contenda, acabe com a contenda na vida de vocês, encham-se do Espírito. Quarto vento, a orientação, direção do Espírito Santo. Para encerrar, esses são os 4 ventos então que falamos hoje: a provisão, o livramento, a direção e o Espírito. Descanse na provisão de Deus, na hora certa Ele vai agir. Creia no livramento de Deus por completo, confie sua vida na direção de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar. Vamos conduzir um momento de oração na presença de Deus. Inclina a sua cabeça. Faça a tua oração. Quem sabe você está precisando hoje de sentir na tua vida esse sopro de Deus, esse vento de Deus, o vento da provisão para a tua vida. Quem sabe é um trabalho que você precisa. Estou falando trabalho para prover a bênção material para a tua vida. Quem sabe é um livramento que você precisa. Sabe aquela prisão que você está vivendo? Quem sabe essa seja a noite em que Deus vai soprar fortemente, como fez com o povo de Israel, abrindo o mar vermelho para que o povo passasse em seco pelo mar. Quem sabe esse livramento que você precisa, essa perseguição que tem acontecido sobre a tua vida, você precisa desse livramento, esse poder maravilhoso do Senhor. Quem sabe é a direção. Você tem que tomar uma decisão, não sabe o que fazer da tua vida. Você precisa de um direcionamento de Deus. Ou talvez você sente-se vazio e precisa do Espírito Santo como sopro na tua vida. Fale com Deus. Qual é a tua necessidade? Fale com Deus. Ore nesse momento. Apresente o teu pedido ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos aqui intercedendo, ó Pai, por esses irmãos, essas irmãs que aqui estão, pela vida deles, pela dedicação deles ao Senhor, pela forma como eles têm entregue a vida deles a Ti. E nós pedimos a Deus que o Senhor os visite, que o Senhor trabalhe na vida deles, atenda a eles nas suas necessidades. Senhor Jesus, sopra o seu vento sobre a vida deles. Alguns estão no meio da tempestade, estão com a sua embarcação, com a sua vida quase a naufragar, estão desanimados, deprimidos, ansiosos. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao encontro deles, andando sobre as águas, venha acalmar essa situação de tempestade que estão vivendo, venha mudar a realidade da vida deles. Aqueles, ó Deus, que estão vivendo um momento de angústia, momento de aflição, de tribulação, momento, ó Deus, que precisa de livramento, onde estão cercados pelos inimigos, preciso que o Senhor faça algo maravilhoso, fantástico na vida deles.
Senhor, sopra o teu vento, trazendo libertação, trazendo livramento para esses teus filhos e filhas. Abre o mar para que eles possam atravessar, para que possam herdar, para que possam entrar em Canaã. Abre o mar, Pai, abre as águas para que eles possam passar. Amado Deus, nós pedimos a provisão do Senhor sobre essas vidas. Colocamos-nos também, ó Deus, diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles. Estou ministrando aqui sobre esse povo, para que o Senhor dê a eles uma semana de paz, guardada e abençoada pelo Senhor. Usa eles poderosamente, favorece-os com a tua mão de poder. Abençoa, Senhor, de tal forma essa semana que começamos hoje, que seja melhor do que a semana que encerramos ontem. Livra eles de enfermidades, livra-os de acidente. Estenda a sua mão de poder e guarda, Senhor, aqueles que cultuaram às 6 horas, às 8, às 10, às 15, às 17, esses que estão aqui, esses que estão nos lares nos assistindo, aqueles que por uma razão ou outra não puderam cultuar, abençoa-os, alcança com a tua bênção, favorece-os com o teu Espírito Santo, derrama a tua graça sobre eles. Amado Pai, eu peço, Pai, também que a bênção da multiplicação, a da frutificação espiritual, esteja nos pequenos grupos, que eles venham a ser abençoados por Ti, que haja multiplicação, que haja frutificação nos seus PGs, que vidas venham a ser agregadas, venham a ser salvas. E eu peço, Pai, que o Senhor sopre com poder na vida desses escolhidos do Senhor, para que a bênção do Onipotente, a bênção do Senhor, esteja sobre eles, esteja sobre as suas vidas. Assim, ó Deus, nós despedimos e pedimos a sua bênção, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, antes da bênção final, não esqueça, quando nós sairmos daqui, antes de sair, nas laterais do templo, das paredes, tem os lugares de oferta e dízimos. Você pode contribuir, deixando a tua oferta e o teu dízimo na casa do Senhor, conforme o teu pacto de fidelidade com Deus. Amém? Levante. Até os que não vão contribuir, amém? Amém. Isso, levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos vocês. Os que assim concordam, digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, estamos despedidos. Até a nossa próxima reunião, se Deus nos permitir. Ei.